Estamos de volta com o seu Filosofando. Hoje nós estamos falando, relembrando a vida, o homem e a missão, Eurípides Barçanufo, o grande exemplo de médium, de educador, de pessoa dedicada aos pobres, que foi Eurípides Barçanufo em sua época. Em sua época, mas nos deixou a nós espíritos e espíritas, espíritos reencarnados no Brasil e espíritas, esse exemplo que deveria ser seguido por todos nós. Não é porque uma pessoa vive numa época, não deva ser lembrada em outros momentos. A nossa história, a história do espiritismo, principalmente o espiritismo no Brasil, é repleta de grandes exemplos de pessoas, muitas das quais seus espíritos conviveram com os espíritos, com os apóstolos de Jesus na época em que Jesus esteve aqui entre nós. E foi o caso de Eurípides Barçanufo, que nós vamos dizer a você já já. Nós vamos identificá-lo na história do cristianismo antigo, a figura de Barçanufo, que transitou entre nós, em meio a todos os tropeços e problemas que o cristianismo vivenciou na Terra. Nós temos aqui em mãos o livro de Corina Novellino, sobrinha de Eurípides, chamado Eurípides, o Homem e a Missão. E nós vamos destacar algumas passagens para você, para servir de reflexão e para que você também adquira esse livro, que é um livro bastante interessante, importante mesmo para os seus estudos e reflexões. Eurípides se converte ao espiritismo, como nós já dissemos no primeiro bloco. Em 1904, ele vai assistir uma sessão espírita e ele recebe uma comunicação que ele define depois como sendo um aprendizado, uma palestra, sem dúvida nenhuma, que ele define como sendo extraordinária dissertação filosófico-doutrinária que ele ouviu e que jamais conhecera em toda a sua vida sobre o luminescente discurso de Jesus. Que discurso era esse? Eram as bem-aventuranças que Barçanufo gostaria de aprofundar aqueles conceitos, mas até então a religião católica não lhe tinha permitido compreender da forma como o Espiritismo estava lhe mostrando. Ele diz assim, ou melhor, a Corina Novellino, a sua biógrafa, impossível atribuir a Aristides, que era o médium da comunicação, semi-analfabeto, aquela linguagem sublime onde o magnetismo de poderosa eloquência empolgava até as lágrimas os circunstantes. Eurípides, na sua sensibilidade acurada, tomava-se, sem entender, do élan envolvente de vibrações magnéticas que se desprendiam da natureza espiritual da entidade comunicante. A alocução clara e persuasiva, elucidando o problema do espírito, no quadro das causas e dos efeitos sobre a Terra e na vida além-túmulo, salientando as possibilidades do trabalho, dos roteiros de aprendizado maior, da multiplicidade das existências, no imenso painel do programa espiritual, tudo deixara Eurípides altamente impressionado. Sabe-se agora que o Sermão do Monte resume a doutrina de Jesus, mas somente a lógica do Espiritismo para conduzir o entendimento humano a essa conclusão lógica e racional. Ao final da luminosa exposição, a entidade assinala sua identidade com o selo vibrante da fraterna saudação. Quem assinou a comunicação foi João Evangelista. Existe uma nota que Cora Novellino puxa aqui para o rodapé do livro, que diz assim: nos tempos evangélicos, Eurípides Barçanufo fora educado por Inácio de Antioquia, que foi, por sua vez, educado por João Evangelista, que se tornara grande propagador da Boa Nova na Antioquia. Adolescente ainda, Eurípides substituíra o benfeitor na pregação na Palestina, onde, quer dizer, Eurípides na vida, juntamente com Inácio e João Evangelista. Ele substituíra o benfeitor na pregação na Palestina, onde manteve contatos com João Evangelista e onde fora martirizado.
Mais adiante nós vamos ler uma outra revelação a você que foi dada ao Chico Xavier por parte do Espírito Emmanuel. Barçanufo foi o Espírito Rufo presente no livro Ave Cristo, de autoria do Espírito Emmanuel. Portanto, Barçanufo, em diversas vidas, tanto no cristianismo primitivo quanto em tempos posteriores, foi sempre aquele que levou o arauto do cristianismo adiante e foi sacrificado por isso. Todavia, a perplexidade do jovem proveio do fato de que a doutrina espírita é a lógica dos fatos e não de simples código filosófico, conforme percebia claramente ali. Eu vou até repetir isso. A perplexidade do jovem Eurípides proveio do fato de que a doutrina espírita é a lógica dos fatos e não um simples código filosófico, conforme percebia claramente ali. Com Leon Denis, Eurípides percebe naquela primeira reunião de intercâmbio com o plano espiritual que misteriosos fios ligam todas as almas e mesmo neste mundo as mais sensíveis vibram ao ritmo da vida universal. Sem dúvida nenhuma que tudo que Eurípides fez é passível de ser estudado, refletido da melhor forma possível, por isso nós estamos recomendando esse livro a você. Numa outra sessão que ele teve a oportunidade de assistir, num local, no grupo fraterno de Santa Maria, que era uma fazenda da região, seguindo-se a comunicação do Espírito Bezerra de Menezes, fala o benfeitor Vicente de Paulo, Espírito Vicente de Paulo. O grande apóstolo da caridade, após a saudação, cheia, repleta de amor, dirige-se a Eurípides, lembrando que o moço era presidente de uma congregação religiosa que lhe trazia o nome Vicente de Paulo. Com mansa serenidade característica, o pai dos órfãos passa as elucidações sobre as finalidades fundamentais de uma instituição que se assenta em bases cristãs e adverte que a casa que Eurípides servia com zelo e desprendimento há anos não comportava o espírito do Cristo na dilatação dos serviços, porque esta casa que Barçanufo servia era católica. Ao término da mensagem elucidativa, Vicente de Paulo confia ao moço uma revelação de alto sentido emocional para Eurípides. Era o seu guia espiritual desde o berço. Portanto, Eurípides Barçanufo era pupilo, se assim nós podemos chamar, do espírito Vicente de Paulo, que também participou da elaboração da codificação juntamente com Allan Kardec. E o benfeitor acentuou: quando você ouvir o espalcar dos fogos, o repicar dos sinos ou o som das músicas sacras, não se sinta magoado por deixar a igreja, nem saudoso, porque o Senhor nos oferece um campo mais amplo de serviços e nos conclama a ação dinamizadora do amor. Meu filho, as portas de sacramento vão fechar-se para você a partir do momento que você se tornar espírita, portanto. Os amigos vão se afastar, a própria família vai se revoltar, mas não se importe, proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades do seu espírito se ampliaram ilimitadamente. E concluiu dizendo: você atravessará a Rua da Amargura com os amigos a ridicularizarem uma atitude que não podem compreender. Interessante, não é? Nós vemos hoje a Igreja Católica continuando a criticar o Espiritismo, mas nós vemos vários católicos, pessoas que compreenderam que o Espiritismo não veio para combater o catolicismo, mas sim para aclarar aqueles ensinamentos que estão ali e que foram trazidos por Jesus e que foram imersos no misticismo e na mítica proveniente daquela religião. Um outro momento também do livro Eurípides, o Homem e a Missão, Corina Novellino destaca uma comunicação do espírito Hilário Silva que relata impressionante episódio da psicografia de Chico Xavier, constante do livro A Vida Escreve. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade,
em sacramento a observar-se fora do corpo físico. Ele tinha, portanto, a mediunidade de desdobramento e de êxtase também. Em admirável desdobramento, quando certa feita à noite viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, 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 subia sempre. Num dado momento, ele visualiza uma figura que se assemelha à figura de Jesus. Só que, quando ele observa bem o rosto de Jesus, ele observa que Jesus chorava. E ele pergunta: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido por Eurípides, ele reiterou, ou melhor, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? E ele diz: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Agora nós vamos para um pequeno momento de leitura. Fique conosco, nós vamos continuar a ler trechos aqui do livro Eurípides, o Homem e a Missão. Eurípides Barçanufo, o Homem e a Missão. Há um texto bastante interessante que os seus biógrafos, e principalmente a Corina Novellino, nomeou como sendo Credo. Credo, escrito por Leon Denis, por Eurípides Barçanufo, com inspiração de Leon Denis e o espírito também Victor Hugo. Começa Barçanufo dizendo: creio que não temos nessa nossa causa em nós mesmos, que existe acima do homem e superior à natureza um ser pensante, infinito, eterno, imutável, um supremo legislador, que a existência de um Criador, de uma razão primitiva, é um fato adquirido pela evidência material dos fatos, que o universo não é nem surdo, nem cego, que a vida não é uma confusão sem fim, um caos informe, que tudo tem a sua razão de ser, seu alvo e o seu fim. Creio que nada é uma palavra vã, que a morte não existe, que nada morre, que o ser sobrevive ao seu invólucro, que a morte não existe, portanto, que a morte não é um termo, mas uma metamorfose, uma transformação necessária, um renovamento, que somos eternos pela base do nosso ser, que nada do que existe pode ser aniquilado, que existiremos porque existimos. Creio que não há aniquilamento, mas sempre estados sucedendo a outros estados, a eterna transmissão de outra ordem de coisas a outra, de uma economia a outra, de um serviço a outros. Que tudo renasce, que tudo volta à sua hora, melhorando, aperfeiçoando pelo labor. Que o nascimento não é o verdadeiro começo, que nascer não é o principiar, mas mudar de figura. Que nossas existências não são mais do que continuações sérias, consequências, que sono, despertar, morte ou nascimento são uma e a mesma coisa, transição semelhante, acidente previsto. Esse texto é um texto bastante longo, ele leva a 1, 2, 3, 4 páginas. Portanto, nós convidamos a você para que adquira esse livro magnífico, essa biografia trazida pela sobrinha de Eurípides Barçanufo, Corina Novellino, Eurípides, o Homem e a Missão. Muito bem, nós ficamos por aqui. Na semana de hoje, nós refletimos com você a respeito da vida deste imortal homem e a sua imortal missão, Eurípides Barçanufo. Serve como exemplo de educador para todos os espíritas, que são educadores, que são pedagogos, e também para o processo da reformulação da educação no Brasil. E você já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Torne-se o nosso sócio ligando para o 0800 12 18 38. Como nós já dissemos, nós vamos ficando por aqui. Nós tivemos na produção a Regina Célia Prata e na técnica os queridos Márcio Rogério Palma e Fernando Rocha, todos muito queridos. Fique com Deus. Estaremos de volta na próxima semana. Até lá!